Bom dia, crianças! Graças a Deus estamos aqui de novo. Todo mundo bem? Graças a Deus. Coisa boa. Estamos aqui novamente para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Então vamos começar a nossa aulinha? Um bom dia para você. A nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos escutar o que Deus tem para nós hoje. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã. Ei, ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Nosso querido Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma semana que está começando, ó Pai. Agradecer pela vida dos nossos alunos, todas as crianças, ó Pai, que participam, que escutam a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas, cuidando mesmo das famílias, ó Pai, e livrando todos do mal, Senhor. Abençoa a nossa aula, que agora vamos começar, e nos dê um bom tempo, ó Deus, aprendendo do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E graças a Deus, né? Vamos hoje cantar uma música de adoração ao Senhor. Deus é santo, não é? Então vamos cantar. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Graças a Deus, né? O nosso Deus tão bom, Deus santo, Deus precioso. Meninos e meninas, hoje nós vamos continuar, né? Aprendendo do apóstolo Paulo. Na última lição que nós falamos de Paulo, falamos, não é? De como Paulo estava na prisão com Silas e como eles estavam ali contentes, louvando a Deus. E nós aprendemos um pedacinho, não foi? Um pedacinho da Bíblia em Filipenses 4, versículo 4. Então nós vamos lembrar esse versículo agora e vamos cantar a musiquinha, tá bom? Vamos lembrar? Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Fácil para lembrar, não é, crianças? Então vamos cantar aquela musiquinha, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Como é bom nos alegrarmos no Senhor. Sempre, não é? Não é de vez em quando, mas sempre nós devemos ter a alegria, porque a alegria é o fruto do Espírito, não é? A Bíblia já nos ensina que a alegria é o fruto do Espírito. Então, se nós temos Jesus no nosso coração, temos que ficar alegres sempre, meio aos problemas, dificuldades, aquela alegria que só Deus dá e ninguém pode tirar. Hoje nós vamos aprender algumas musiquinhas. Eu vou cantar algumas musiquinhas novas com vocês, tá bom? Deus está no controle, a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas. Assim, vamos cantar, é assim, ó. Deus está no controle, a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Tão fácil, não é? E bom saber que o nosso Deus
Sempre Ele controla todas as coisas, não é? Então, tudo que acontece em nossa vida, Deus está no comando. Ele está fazendo o melhor. Não precisamos ficar tristes, nem preocupados, nem estressados, porque tudo que vem na nossa vida é o Senhor que está no comando. Então, Ele faz o melhor para nós, não é verdade? Vamos cantar mais uma vezinha. Deus está no controle, a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Graças a Deus por esta verdade. Deus está no controle. Olha, ainda vamos cantar uma música que fala, não é? Que Deus está sempre conosco, não precisamos ficar com medo, porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Essa música diz: aprendi um bom segredo, para quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus lhe diz. O que ele diz? Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro o que a Bíblia diz. Lá na Bíblia tem um versículo, no livro de Salmo, capítulo 53, que diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 56, versículo 3. Então, como é tão bom saber, não é? Que o nosso Deus, Ele está conosco sempre. Ele prometeu que está conosco todos os dias. Então, não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar ansiosos, porque Ele está conosco sempre. Ó, escuta a música. Aprendi um bom segredo, pra quantas vezes sinto medo, lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Mais uma vezinha. Aprendi um bom segredo, pra quando às vezes sinto medo, lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. E a Bíblia diz para a gente não ter medo, não é? Ah, coisa boa é confiar no Senhor sempre. As crianças, hoje nós vamos aprender mais um pedacinho. O nosso último foi Filipenses 4:4. Estamos estudando sempre pedacinhos da Bíblia, versículos da Bíblia. E lembrando, a Bíblia é a palavra de Deus. Ó, sim, crianças, já aprendemos, né? Que a Bíblia está dividida em duas partes. Ó, a primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte, o Novo Testamento. E também nós já aprendemos, o último pedacinho foi no Novo Testamento. Hoje, mais uma vez, o nosso pedacinho está no Novo Testamento. Então, antes de ler aqui na Bíblia, vamos cantar aquela musiquinha da Bíblia, não é? A Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Graças a Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, eterna, viva e poderosa. Então, antes de ler aqui na Bíblia, eu quero fazer uma perguntinha. Ô, crianças, como é que o mar fica quando está sem vento? Tudo tranquilo, não é? Quando não há vento, o mar está bem calmo, bem tranquilo. Mas suponha que venha um grande vento, um vento forte. O que acontece? O mar fica como agitado, não é verdade? E o mar fica agitado, as ondas ficam bravas e a gente fala: olha, o mar tá bravo, o mar tá
tempestuoso, não é verdade, crianças? E a gente ouve aquele barulho, né? As ondas ficam bem fortes. E sabe de uma coisa? Eu tenho aqui hoje uma palavrinha que está, né, ao contrário. Olha, essa palavrinha está aqui ao contrário, escrito zap. Mas, quando nós estamos sem confiar em Deus, sem esperar em Deus, é mesmo que essa palavrinha, crianças, essa palavrinha está fora de ordem, não é? Está fora de ordem. E quando nós estamos confusos, com medo, com tristeza no coração, sem confiar em Deus, então o que acontece? A nossa vida também fica assim, fica cheia de altos e baixos, fica cheia de problemas, não é? Fica com dificuldade, porque não estamos confiando em Deus. Mas no momento que você começa a confiar em Deus, então as coisas mudam. Ou você pode organizar essas palavrinhas e aí você vai ler tranquilo. Essa palavrinha que significa paz. É o fruto do Espírito também, a paz. Sabe, crianças, quando nós temos o nosso Deus, que estamos confiando nele sempre, nada pode tirar a nossa paz, ou nada pode tirar a nossa paz. Então, hoje, nós vamos aprender um versículo que fala assim, está lá no livro de João, capítulo 14, e versículos 27. Escute o que diz na Bíblia. Foi o Senhor Jesus quem falou, viu? Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ó, crianças falando mais assim, né, para vocês entenderem melhor. Podemos pensar, o Senhor Jesus, ele falou, deixo-lhes a paz, deixo a paz para você, qualquer um de você que quer, né? Ele disse, a minha paz lhes dou. Ele não dá como o mundo dá. A paz do Senhor Jesus é uma paz diferente, que mesmo quando as coisas acontecem ao nosso lado, nós podemos ter essa paz que vem de Deus. Por isso ele disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, quer dizer o quê? Não fique preocupado, não fique ansioso e nem tenha medo, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele vai dar sempre aquilo que a gente precisa. Então, o nosso pedacinho está aqui. Não vamos aprender todinho, tá? Até você, que é maiorzinho, né, os juniores, poderão até aprender todinho. Mas os nossos pequeninos, nós vamos aprender só um pedacinho, tá certo, pequeninos? Então, João 14, versículo 27, que Jesus falou, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. E nós só vamos aprender esse pedacinho. Agora, os maiorzinhos que estiverem assistindo a aula e quiserem, né, e se interessarem para aprender o versículo todo, muito bom será, muito bom será. Então, consigam. Você que já sabe ler, você que pode tomar um tempo cada dia, não é? As crianças pequenas é mais difícil, porque elas têm dificuldade de decorar e tem que depender dos pais, de alguém para ensinar. Mas os que já sabem ler, pega a sua Bíblia, todo dia toma um tempinho e aprenda esse versículo todo que é muito importante. O Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou a minha paz lhes dou, e não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se preocupe, não fique ansioso, nem se atemorize, né? Nem se atemorize, nem tenham medo. Então, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Na linguagem mais fácil para vocês, né? Então, não se perturbem os vossos corações, os seus corações. Não se atemorizem, não tenham medo, tá bom? Mas para os pequeninos, nossa primeira frase aqui, tá? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Tá bom, criancinhas, pequeninos? Vamos aprender? João, capítulo 14, versículo 27. Que Jesus falou, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Oh, a paz que o Senhor Jesus dá é uma paz diferente. Não depende do que está acontecendo aqui ao meu redor. Só depende de eu estar confiando no Senhor.
para que meu coração fique cheio de paz. E o seu também, crianças. E o seu também. Você, né, que ainda é tão pequeno, você pode realmente desejar ter essa paz, confiar no Senhor sempre e procurar fazer aquilo que Deus quer sempre na sua vida, tá bom? E antes de nossa lição, hoje, nós vamos cantar mais uma musiquinha, tá certo? Vou pegar aqui mais uma musiquinha, que é pra gente aprender uma musiquinha nova. Então, essa musiquinha que vamos aprender hoje fala também do cuidado de Deus conosco, né? Como Deus cuidou tão bem do apóstolo Paulo, Ele pode cuidar também de você também, viu, crianças? Ele cuida de cada um. Então, essa musiquinha diz assim: meu Salvador, bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger, meses e anos, tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Tão bom saber que o nosso Deus não muda, Ele é um Deus imutável, nunca muda, e Ele está sempre pronto para nos ajudar, para cuidar de nós, para nos livrar, nos proteger. Então, vamos confiar em nosso Deus, vamos deixar o nosso coração cheio de paz, fazendo aquilo que Deus quer, amém? Então, a música é assim: meu Salvador, bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger, meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Meu Salvador, bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger, meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Graças a Deus, né? Pelo nosso Salvador. Então, hoje, nós estamos pensando ainda no apóstolo Paulo. As crianças, como eu já falei, não é? Quando o mar está bem calmo, bem tranquilo, não é? Mas de repente vem aquele vento forte e balança mesmo, né? O barco ali, e as ondas ficam tão fortes, subindo bem alto, e as pessoas ficam assustadas, não é? As pessoas ficam: olha, o mar está assustador, olha, o mar está agitado, o mar está bravo, o mar está perturbado. E sabe, crianças, assim como o vento perturba, não é? O mar tira a calmaria que o mar está, assim também os problemas tira a nossa paz, tira, não é? Aquela calma interior que vem em nossa vida. Mas quando vem esses problemas em nossa vida, nós temos que lembrar de deixar o Senhor estar no comando, controlando tudo, para que a gente não fique sem paz, para que a gente não perca aquela calma interior, aquela tranquilidade. Temos de ficar descansando e confiando no Senhor. É difícil, mas não é impossível, crianças. O Senhor nos ajuda a fazer isso. Oh, lembremos de Paulo. Vocês lembram, né? Que Paulo, ele estava trabalhando, ele era um missionário, não é, crianças? Desde que ele entregou a vida dele ao Senhor, ele tornou-se um missionário e ele trabalhava, levando mesmo, né, a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. E então, Paulo estava fazendo várias e várias e várias viagens, né? Ou ele viajou por tantas cidades, lembram, crianças? E ele chegou até Filipos, onde ele foi apedrejado, onde ele quase morreu, mas o Senhor restaurou Paulo e ele ficou bem. Depois, crianças, que Paulo partiu de Filipos, ainda Deus conduziu Paulo para muitas cidades e ele viajou, fez várias viagens missionárias, mas depois ele voltou para Jerusalém. E sabe, quando ele voltou para Jerusalém, crianças, alguns problemas aguardavam Paulo ali em Jerusalém, mas ele nem sabia. Quando ele chegou em Jerusalém, os irmãos que estavam ali, os cristãos, receberam Paulo. Foi uma alegria tão grande. Eles receberam
apóstolo Paulo estavam contentes, vibraram mesmo de alegria, e Paulo estava contando para eles, né? Como foi a viagem, como foram as viagens missionárias, os tantos lugares que ele foi, como Deus abençoou ele, Barnabé, depois ele com Silas, né, e Timóteo, e Deus cuidando, abençoando. Passou por problemas? Passou, mas sempre Deus estava ali com eles. E ele estava contando, dando seu relatório. Os irmãos estavam tão felizes, que quando Paulo terminou ali de dar o relatório, os irmãos agradeceram a Deus, os irmãos louvaram ao Senhor. Oh, como eles estavam tão contentes para render o apóstolo Paulo. Mas sabe, crianças, ali em Jerusalém haviam pessoas que eram inimigas de Paulo, não gostavam do que Paulo estava fazendo, não gostavam que ele estava pregando o evangelho, falando de Jesus. Então, crianças, aqueles inimigos, eles estavam mesmo muito com raiva do apóstolo Paulo, e de repente, crianças, eles começaram a dizer: é mentira, esse homem é um mentiroso, é mentira o que ele está falando. E eles, crianças, começaram a gritar, fizeram assim uma algazarra tão grande, um barulho, alvoroçou a cidade. Paulo estava no templo, relatando as coisas que aconteceu para ele, né, nas viagens que ele estava fazendo, e aquele povo, crianças, começaram a gritar, de formas que chamou a atenção de todo mundo. E olha, eles fizeram tanto alvoroço que a multidão, criança, se virou contra Paulo. E sabe o que aconteceu? Eles pegaram o apóstolo Paulo, crianças, que estava lá no templo, né? Os irmãos ouvindo e tão felizes, mas quando Paulo terminou, crianças, de falar, aquele povo começou a gritar: acabem com ele é mentiroso! E arrastaram Paulo do templo, levaram Paulo, ó, lá para fora. E lá fora, crianças, aqueles homens começaram a bater em Paulo, mas bateram tanto, espancaram tanto Paulo, e um alvoroço, uma violência que estava acontecendo, que a notícia foi se espalhando e logo chegou aos ouvidos do comandante. Ah, crianças, quando a notícia chegou ali aos ouvidos do comandante, sabe o que aconteceu? O comandante chamou alguns soldados e eles correram para lá, onde Paulo estava sendo espancado. E quando eles chegaram ali, Paulo realmente, eles tinham batido bastante no apóstolo Paulo. Aqueles homens estavam mesmo querendo matar aquele homem de Deus. E naquele momento, crianças, o comandante ficou até assustado de ver tanta violência. Ele chegou para Paulo e ele perguntou: mas o que está acontecendo? Quem é você? O que foi que você fez de tão grave para este povo estar maltratando você desse jeito? De onde você é? Ele queria saber, talvez ele nem conhecesse quem era Paulo, né? E de onde ele veio, o que ele estava fazendo, por que estava acontecendo tudo aquilo. Mas, crianças, naquele momento, aquele povo estava tão violento, gritando tanto, estava um alvoroço na cidade, a cidade ficou toda alvoroçada. Foi um tumulto muito grande, crianças, uma barulhada. E sabe, logo o comandante percebeu que se não fizesse alguma coisa, eles iam matar mesmo o apóstolo Paulo. Isso que eles queriam matar o apóstolo Paulo. Então, naquele momento, o comandante deu ordens que levasse Paulo para uma fortaleza, para um lugar onde fosse mais seguro, onde não tivesse tanto perigo, né? Para eles matarem o apóstolo. E, crianças, aquele povo estava sem noção. Eles estavam fazendo aquilo porque eles sabiam mesmo, crianças, que Paulo falava uma verdade, mas eles não queriam acreditar na verdade. Eles preferiam não ouvir a verdade e continuar na mentira. Oh, que tristeza! Mas quando eles foram, os soldados foram levando o apóstolo Paulo, chegou naquela fortaleza, a Bíblia diz que eles estavam subindo umas escadas, e lá no meio da escadaria, Paulo, ele pediu ao comandante: ó, senhor comandante, o senhor me dá permissão para eu falar alguma coisa? E o comandante disse: sim, eu dou permissão, Paulo, pode falar. E Paulo queria falar. Naquele momento, crianças, ele pediu que todo mundo ficasse quieto. Ele pediu às pessoas que ficassem todas em silêncio, ouvindo o que ele ia falar.
todo mundo ficou bem quieto, não houve nenhum barulho, era um silêncio total. E eles pensavam que certamente o apóstolo Paulo ia pedir desculpas porque estava falando de Jesus, contando a lei do Senhor, das suas viagens. E talvez eles achavam que Paulo ia dizer, nunca mais eu vou fazer isso aqui. Ah, mas Paulo não fez isso, crianças. A Bíblia diz que Paulo, quando todos ficaram bem quietos ali, o apóstolo Paulo começou a falar sobre ele. Ele contou, crianças, ele contou como ele foi um perseguidor. Ele disse, eu era um que perseguia a igreja de Deus. Eu persegui muito a igreja de Deus. Eu batia nos crentes, eu maltratava os crentes. E ele foi contando até que um dia ele resolveu ir para Damasco. E ele já estava tão cansado de estar em Jerusalém, maltratando os cristãos, colocando na prisão, ajudou na morte de Estevão. E agora ele prometeu às autoridades em Jerusalém que ele ia para Damasco. E qualquer que ele achasse do caminho, ele ia prender, ele ia maltratar. Mas ele contou naquele momento como ele ia tão furioso e lá no caminho, perto de Damasco, ele teve um encontro. E ele contou ali como ele encontrou Jesus, como Jesus falou para ele que ele era Jesus e que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Ó, crianças, quando o apóstolo Paulo começou a contar o seu testemunho, ele não se cansava de contar o seu testemunho. Onde ele ia, ele contava como ele foi um perseguidor, mas o Senhor libertou. O Senhor tirou ele daquele caminho errado. O Senhor mostrou para ele, né, que o Senhor era o Salvador, o Filho de Deus, e ele se arrependeu. E ele entregou sua vida ao Senhor. E desde o dia que o apóstolo Paulo se entregou ao Senhor Jesus, ele não deixou mais de pregar o Evangelho. Ele continuou falando de Jesus. Ele continuou pregando a palavra de Deus. Ó, crianças, ele não deixava de contar às pessoas quão terrível é o pecado. O pecado é algo muito ruim, que ele nos separa de Deus. Aquelas pessoas lá em Jerusalém, elas estavam furiosas. Por quê? Porque elas não tinham Deus. Elas não conheciam Jesus. Elas estavam vivendo ainda no pecado. E nós sabemos, crianças, que não era somente aquelas pessoas em Jerusalém, não era somente o apóstolo Paulo, antes de aceitar Jesus, que vivia no pecado. A Bíblia diz que todos nós temos pecado. Está escrito na palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu, você, a menor criancinha tem pecado. E nós já aprendemos o que é pecado. Pecado são todas as coisas que não agradam a Deus. Coisas que você fala, coisas que você pensa, coisas que você faz, que não agrada a Deus. A Bíblia chama isso de pecado. Mas nós sabemos que Deus, ele não ama pecado, mas ele nos ama. Oh, ele nos ama com amor eterno. Sabe, ele nos ama tanto que um dia ele mandou seu filho, o Senhor Jesus, para tomar o nosso castigo, para levar o nosso pecado, para nos dar a vida eterna. Jesus precisou morrer, sofrer, morrer naquela cruz. O seu sangue foi derramado por quê? Porque, crianças, a palavra de Deus também diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão quer dizer perdão. E se Jesus não derramasse seu sangue, eu, você, ninguém nesse mundo teríamos pecados perdoados. Porque a única pessoa que pode perdoar os nossos pecados é Jesus, o Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus, que deixou seu lar no céu, que veio neste mundo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas graças a Deus, o nosso Salvador não ficou morto, embora que ele sofreu tanto, que pagou o preço do nosso pecado, morrendo naquela cruz. Jesus ressuscitou, ele viveu de novo, no terceiro dia ele venceu a morte, e por isso ele pode nos dar vitória, e por isso ele pode fazer com que nós confiemos nele sempre, não de vez em quando, mas sempre nós podemos confiar no Senhor. Ó, Paulo, ele entendeu quão terrível foi o seu pecado, como ele fez coisas que não agradou ao Senhor, mas no dia que ele se arrependeu, convidou Jesus para ser o seu Salvador.
Crianças, ele começou a falar do Senhor e nunca mais Paulo parou de falar às pessoas as boas novas de salvação. Ele continuou, ele tornou-se um missionário e ele viajou por muitos lugares, não é? Fazendo o trabalho de Deus, pregando as boas novas. E agora, Paulo, crianças, ficou ali naquela fortaleza. Sim, porque as pessoas estavam alvoroçadas. Quando ele acabou de falar o testemunho dele ali naquela escadaria, você sabe que as pessoas não acreditaram? Não, crianças. As pessoas não acreditaram no testemunho de Paulo. As pessoas ficaram mais furiosas ainda e começaram a gritar: acabem com ele! Ele tem que morrer! Ele não merece morrer! Esse é um mentiroso! Ele tem que morrer! Eles gritavam, gritavam, gritavam. Então o comandante mandou que guardassem Paulo lá naquela cela, naquela fortaleza, para que ninguém fizesse mal a ele. Mas, crianças, vocês acham que aquelas pessoas gritando, alvoroçadas, querendo matar o apóstolo Paulo, será que isso fez com que a paz que tinha no coração de Paulo fosse tirada? Não. O coração de Paulo se encheu cada vez mais de paz. Nada que acontecesse tirava a paz do apóstolo Paulo, porque ele sabia que o Senhor estava com ele confiava no Deus vivo e ele tinha aquela paz, ele descansava no Senhor. Então, crianças, aquela zoada, aquela violência continuou naquela noite. O outro dia, quando foi na noite seguinte, Paulo lá naquela fortaleza, não é? Sozinho, crianças, deitadinho ali, talvez descansando, talvez orando. De repente, sabe o que aconteceu? Ele recebeu uma visita. E sabe de quem era a visita? Era o Senhor Jesus estava visitando ele. Olha, crianças, escute, eu vou ler aqui na Bíblia, né? Um versículo, quando Jesus chegou ali para falar com Paulo. Escute o que diz. E havendo grande dissensão, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E Paulo estava lá na fortaleza. Então, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Olha, crianças, que maravilha, que encorajamento Paulo estava recebendo agora. O Senhor Jesus foi ali naquela cela, visitou Paulo e disse para ele: Paulo, tem ânimo, anima-te, não fique aí preocupado, porque do mesmo jeito que você testificou de mim lá em Jerusalém, você vai falar de mim em Roma. Oh, crianças, Paulo já sabia, não é? Que certamente o Senhor ia levá-lo para Roma e lá ele ia falar do Senhor Jesus. Mas ele ficou ali tão feliz, crianças, que coisa boa. Quando o Senhor Jesus chegou ali para acalmar mais Paulo, ele não estava sem paz, ele estava com paz, descansando, mas o Senhor veio ali encorajar o seu servo. O Senhor veio ali dizer para ele o que ele tinha que fazer ainda, crianças, que ele nem precisava ficar pensando, porque ele ia continuar falando do amor de Deus. Então Paulo descansou ali naquela noite, mas sabe, crianças, aqueles inimigos de Paulo não estavam sossegados, eles estavam planejando muitas coisas. A Bíblia diz que tinha uns judeus ali em Jerusalém que odiavam muito Paulo e eles estavam se preparando, tramando a morte de Paulo. E, ó, crianças, 40 ou mais de 40 estavam reunidos, ó, se programando, se preparando para matar o apóstolo Paulo. Eles queriam pedir ao comandante que deixasse eles levar Paulo lá para os líderes, para que os líderes pudessem conversar com Paulo, mas não era verdade. Aquilo tudo era uma mentira. Eles queriam fazer uma emboscada para pegar Paulo e morrer. Sabe o que eles fizeram, crianças? Eles prometeram que eles iam jejuar, eles iam ficar sem comer e sem beber, até que pudessem matar o apóstolo Paulo. Oh, mas quando eles estavam preparando tudo, aquela trama toda, alguém ouviu. Alguém estava ouvindo aqueles planos tão errados daqueles homens. E sabe quem era esse alguém?
o sobrinho de Paulo. As crianças, quando o sobrinho de Paulo viu que eles estavam preparando tudo, fazendo uma emboscada para matar o apóstolo Paulo, o sobrinho começou a pensar, meu Deus, e agora? Eu preciso falar com meu tio. Eles estão preparando tudo para que meu tio seja morto. Eu tenho que ver meu tio. Ele deu um jeito, crianças. E o sobrinho de Paulo foi até lá. E ele falou com aquele soldado, né? Que ficava ali tomando conta de Paulo, e ele disse, eu preciso falar com ele, e aquele soldado, ó, levou ali o sobrinho de Paulo até ele. E quando chegou ali, certamente, crianças, que ele pediu a Paulo, que queria conversar com Paulo a sós, sem que o soldado pudesse ouvir. E certamente o soldado saiu ali, não é? E o sobrinho de Paulo contou para ele, olha meu tio, os judeus estão preparando uma cilada, uma emboscada e vão matar o Senhor. Eu ouvi, eles estão fazendo até juramento que não vão comer, não vão beber, até que possam matar o Senhor. Eu ouvi isso muito claro. E se o Senhor não ficar livre, eles vão matar o Senhor, meu tio. Quando o sobrinho contou tudo para Paulo, Paulo logo chamou aquele soldado. E aquele soldado veio e ele falou para aquele soldado, olha, soldado, leva este jovem até o comandante. Ele tem algo para falar com o comandante. E então, Paulo, né, pediu ali aquele soldado que levasse. E aquele soldado tomou o jovem, que era sobrinho de Paulo, e levou até o comandante. Quando levou lá no comandante, o comandante perguntou, o que você tem para me dizer? E aquele rapazinho, um sobrinho de Paulo, contou para ele. Disse, olha, eu ouvi que eles estão preparando uma emboscada, uma cilada para pegar Paulo e matar Paulo. Eles prometeram não comer nem beber até que Paulo esteja morto. E quando o comandante soube isso, crianças, o comandante ficou realmente preocupado. Ele perguntou para aquele rapazinho, quem mais sabe disso? Alguém mais sabe disso? E ele falou, não, eu vim só contar ao meu tio e estou contando ao senhor que meu tio mudou. E aquele comandante disse, então rapaz, não conte isso para ninguém. O que você sabe fique para você, não conte para ninguém. Mas o comandante, ele queria resolver o problema, né? Ele queria dar um jeito, porque ele não queria que aquele povo pegasse Paulo e matasse, não. Então, depois de alguns dias, né, que Paulo estava ali preso e eles ainda preparando, não sabiam que Paulo já sabia de tudo, né? Então, os próprios líderes decidiram ali mandar Paulo lá para a Itália, para Roma, aquela grande cidade na Itália. Então, eles vieram, né, para falar com Paulo, para dizer a Paulo, olha, nós decidimos que vamos mandar você para Roma. Você vai para Roma. Mas, crianças, o que eles não sabiam e que era o plano de Deus. Deus já havia planejado que o apóstolo Paulo ia lá para Roma e lá ele ia pregar o evangelho. Sabe, depois que o sobrinho dele falou para ele e Paulo começou a falar para as pessoas, né, pregar o evangelho e tudo, crianças, o evangelho foi mais espalhado e por quê? Por causa do sobrinho de Paulo, que fez ele saber o que estava acontecendo. E logo depois disso, eles estavam preparando tudo, achando que eram eles que decidiram mandar o apóstolo Paulo lá para Roma. Só que eles não sabiam que quem estava planejando tudo era Deus. Os planos de Deus nunca falham. E Paulo ia ser levado para Roma. Mas crianças, alguma coisa vai acontecer pelo caminho. E será o que vai acontecer? A gente vai continuar na nossa próxima aula. Nós vamos continuar, não é? Vamos saber o que vai acontecer pelo caminho. Mas uma coisa nós vamos saber. Paulo não deixou nada tirar a sua paz. O seu coração estava sempre cheio de paz, porque ele confiava no Senhor. Assim também você. Você que é um salvo, Deus quer que você continue com o seu coração cheio de paz, mesmo que haja problema, dificuldade, não importa o que venha.
que a paz do Senhor possa sempre estar enchendo o seu coração, tá certo? Tem um corinho que diz assim: paz, 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 inunda a minha alma pelo amor que Deus nos revelou. Com doces alegrias e doces harmonias, meu coração transborda, eu tenho paz, paz, paz. P-A-Z, inunda a minha alma pelo amor que Deus nos revelou. Com doces alegrias e santas harmonias, meu coração transborda, eu tenho prazer. Que você possa ter uma semana de paz, cheia das bênçãos do Senhor, tá bom? Fica firme, leia sua Bíblia, brinque, trabalhe, mas também estude sua Bíblia, tenha seu tempo com Deus, que é precioso. E na próxima semana nós vamos nos encontrar, tá certo? Vamos orar para terminar nossa aulinha? Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus. Nosso Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma aula, e abençoa os nossos alunos, enche o coração dos nossos alunos com paz, que a paz de Deus, que inunda todo o coração, possa inundar o coração dos nossos pequeninos, ó Pai. Abençoa cada um deles, suas famílias, e dê uma boa semana. Oramos tudo com gratidão. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, meus amores, e até a próxima semana. Vamos terminar? A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau. Deus abençoe. And we'll fly.